Então, a aula de hoje tem como título, o primeiro item a ser estudado é Planejando e Gerenciando a Infraestrutura de Redes de Computador. Chamar a atenção dos nossos alunos, dos nossos estudantes, vamos dizer assim, queria que você prestasse bem atenção aqui no que eu vou dizer para você agora. Olha só, quando a gente fala de gerência de rede, como eu disse no início, tem dois grandes aspectos. A gerência, onde você tem o gerentão, né, que senta atrás de uma mesa, que fica fazendo compra de material, né, fica dizendo, está faltando um computador desse, está faltando tal coisa em tal sala, não sei o quê, compra uma placa de rede, compra aquilo. Isso é uma função, tá? Uma só da gerência. Nem mais, nem menos importante, mas é uma apenas. Agora, quando você fala gerência de redes, e do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, no âmbito do curso que vocês estão fazendo, diz respeito à parte um pouco mais técnica. Então, quando o professor Evanderson fala, vamos estudar como objetivo, vamos estudar os protocolos que permitem a gerência de rede, o que é que ele está falando disso aí? O que é que ele quer dizer com isso? Bom, significa dizer que existem mecanismos automatizados para que você possa identificar, sem sair da sua estação de trabalho, identificar, por exemplo, se existe uma falha física ou lógica dentro da tua rede de computadores. Exemplo, você pode identificar, por exemplo, e tomar determinadas ações, determinadas atitudes, do ponto de vista, vamos dizer assim, remoto, à distância, através do uso de ferramentas, que são os chamados protocolos de gerência de redes, que garantem a você essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa onipresença dentro da rede. Porque você pode, a qualquer momento, através dessas ferramentas, saber o que o usuário está fazendo na sua estação naquele determinado momento. Você pode saber, por exemplo, o que o usuário está acessando em termos de internet. Quanto de recurso da tua rede está sendo gasto por um determinado computador ou um determinado host interligado àquela rede. Então, essas ferramentas ou esses protocolos de gerência de rede são importantes para esse outro lado, que é um lado de gerência um pouco mais técnico, que aqueles camaradas que vieram lá com a formação de administradores, contadores, advogados, etc., eles chegam para gerenciar uma rede de computadores ou para gerenciar uma área de informática, eles precisam, obviamente, porque muitas vezes nós técnicos não temos esse tipo de informação, ou não temos essa visão mais macro da situação, né? Eu quero uma visão organizacional para eu saber estrategicamente como é que eu vou tratar essa rede, implantar ela, mantê-la, como é que eu vou fazer? Às vezes a gente não tem isso, mas as pessoas que têm precisam, quer dizer, aquela história, cada macaco no seu galho, né? Ou, como eu já disse em outras épocas, ado, cada um no seu quadrado. Então, quer dizer, o camarada que mexe com administração vai tratar de assuntos administrativos. O cara que mexe com a parte técnica vai tratar de assuntos técnicos. Se você puder unir as duas coisas, ótimo, parabéns, vai ser um profissional mais completo. Mas então, por que gerenciar? Por que gerenciar? Primeiramente, para assegurar a confiabilidade, tempos de respostas aceitáveis. Na computação, felizmente ou infelizmente, nada é criado, é tudo copiado. Então, negócio de gerência de rede, não sei o quê, você observa no slide aí que tem objeto gerenciado, agente, gerente e um tal de MIB. Aí, veja bem, objeto gerenciado, agente e gerente, o professor Evandro colocou aí vários objetos gerenciados, né? Computador, suíte, hub, impressora, não sei o quê. Mas o principal objeto gerenciado somos nós mesmos. Né? Ou seja, o camarada que está aqui, o principal objeto da rede de computadores é o próprio ser humano. E aí você começa a observar qual é a relação que você encontra de dependência, não, mas de igualdade, né, vamos dizer assim, de semelhança, melhor dizendo, com essas coisas de objeto gerenciado, agente, gerente. Ó, gerente não é o camarada que pega e diz assim, bom, eu quero saber o que é que você está fazendo. Ele dá as normas, né, para você, dá as diretrizes e depois vai cobrar de você, não é verdade? Ora, beleza. E o agente? O agente é o cara que vai fazer o trabalho lá. Ou seja, se você pudesse fazer uma relação direta com uma estrutura organizacional, seria o gerente, o chefe e o camarada lá, os subordinados. E o objeto gerenciado seria o quê? O trabalho
que foi pedido para fazer. Ou seja, aquela situação que foi criada, onde o agente precisa desenvolver, ou seja, precisa trabalhar em cima dela e reportar os resultados ao gerente. Tá certo? Então, na verdade, para automatizar ou para tentar imitar esse processo administrativo que já existe há muito tempo nas empresas, para tentar importar isso para dentro de rede de computadores de forma automatizada, aí criou-se esse tal de MIB, né? O nome é bonitinho, que eu vou gastar meu inglês de novo, porque aí também acabou aqui. MIB pode ser aí, Management Information Base, olha aí, base de informação de gerenciamento. Ou seja, todas essas informações de quem é objeto, quem é agente, quem é gerente, está dentro dessa base de dados que informa, olha, o agente está localizado em tal rede. Ou seja, como é que eu sei que ele está localizado em tal rede? Através do endereçamento dele. Que endereçamento é esse normalmente? Aquele endereçamento IP que nós vimos lá, lembra? Porque esse protocolo aí, que usa o MIB, é um protocolo da pilha ou do conjunto de protocolos TCP/IP que nós vimos lá atrás. Então observa que é uma tentativa de imitar o que se faz hoje no dia a dia do ponto de vista organizacional. Falha, uma tentativa falha, porque os computadores não vão fazer nunca as coisas iguais aos seres humanos, mas é uma tentativa, tá certo? Então, para frente, eu quero ver o próximo slide aí, para ver o que é que a gente tem. Olha só, com isso, o que é que a gente pode proporcionar então? A gente pode proporcionar o gerenciamento de quê? Como nós já falamos anteriormente, gerenciamento, isso remoto, né? Gerenciamento de configuração, para saber qual a configuração que existe em determinado objeto gerenciado na rede, né? Podemos gerenciar o quê? Falhas, para saber se aquele determinado objeto, aí volta a dizer objeto, computador, impressora, rede, switch, hub, enfim, qualquer elemento ativo ou passivo ligado na rede, né? Então você pode gerenciar a configuração deles, as falhas, e quando eu falo gerenciar, envolve identificar, recuperar, tá certo? Ou seja, é você saber onde aconteceu e como consertar, beleza? Além disso, você pode gerenciar também desempenho, para saber justamente aquele camarada lá, aquele determinado computador, está consumindo quanto da rede? Ele está com acesso lento à internet, por quê? Será que é vírus? Então eu posso analisar remotamente, através de uma estação gerente, eu posso solicitar ao agente, que seria um outro programa instalado em cada objeto gerenciado desse, que ao ser perguntado, ele manda, ao ser perguntado pelo gerente, pelo programa gerente, o agente manda a informação dizendo, ó, o desempenho da máquina tal está dessa forma. A falha está assim, a configuração está assim, a segurança está assim e a contabilização também. O que seria a contabilização? Ora, saber quanto daquela máquina está sendo usado, ou seja, em termos de recursos, né? Ou seja, quanto é que está sendo usado de processador, quanto é que está sendo usado de memória, quanto é que está sendo usado de rede, ou seja, de largura de banda da rede. Então, essa estrutura de objeto, gerente, agente e MIB te dá essas possibilidades, beleza? Vamos para o próximo slide, para a gente poder ver a questão de gerenciamento de configuração. Bom, a gente viu ali que configuração é uma das coisas que se pode gerenciar numa rede. Ora, acompanhando no slide aí, você pode ver o seguinte, no gerenciamento de configuração, você pode, dentre outras coisas, instalar, iniciar ou parar serviços, né? Exemplo disso, você pode, por exemplo, reiniciar o Windows do elemento gerenciado lá, do objeto gerenciado. Tem o sistema Windows lá, ou tem um serviço dentro do Windows, sei lá, o Internet Explorer. O cara está acessando um negócio que não deveria, você pode remotamente